Ok? Vamos lá, bom dia galera. Aula para nono ano, tá? Essa aula aqui, já lembrando para vocês, ficará o exercício das páginas 50 a 53, tá bom? Exercício das 50 a 53, eu gostaria que vocês fizessem, fechando esse tópico aí de agricultura, tá bom? Então olha só, agroindústria. Parece meio estranho, né, esse título, agroindústria, porque envolve dois espaços geográficos aparentemente bastante diferenciados. O espaço da agropecuária, que seria longe dos centros urbanos, e o espaço industrial, que já seria dentro dos centros urbanos. Aparentemente seriam áreas que não teriam nada a ver uma com a outra. Mas é aí que está a questão. São áreas completamente afins, ou seja, elas são muito interligadas hoje. Uma trabalha em função da outra e vice-versa. Quando eu coloco aqui, produção agropecuária, no passado ela tinha a única função de produção de alimentos. Essa produção de alimentos, ela vinha na questão da produção de carne, né? Aí viria a pecuária, né? A pecuária bovina, a pecuária suína, a pecuária bobalina, a pecuária ovina, a pecuária caprina, né? Para a produção de carne e leite. Isso seria um trabalho da pecuária. Se especializar para produzir alimentos, tá? Principalmente carne e leite. Essa carne seria já entraria no processo de industrialização. Essa carne já entraria no processo de industrialização. Você pode dizer aí que seria a primeira fase da industrialização do setor pecuário. Como? Pegar a carne e transformar em carne de conserva, por exemplo, a carne transformada em salsicha, a carne transformada em mortadela, enfim, os diversos produtos industrializados que vão sair a partir da matéria-prima carne de origem animal. Também o leite entraria no processo de industrialização, aquele mesmo leite que até no passado era consumido na forma inicial, né? Tirava o leite da vaca, tomava, misturava no café ou tomava ele puro. Esse leite também passou a ser industrializado, ainda no modelo de primeira fase da industrialização do setor agropecuário, tá? O leite seria transformado em leite em pó, aquele leite em caixinha vendido no supermercado, leite líquido em caixinha. Também passaríamos a ter o queijo, que já é um produto derivado do leite, a manteiga, né, a coalhada, e em seguida entra os iogurtes da vida, vamos dizer assim, né, que tem diversos tipos de iogurtes aí, cuja matéria-prima é o leite de origem, a princípio, animal, o leite do gado. Tá. Mas, enfim, ao setor pecuário era destinado só à produção alimentar. Também a produção da agricultura, que se especializaria para a produção de grãos, também para a origem alimentar, como o milho, como o arroz, como o feijão, como a soja, e, enfim, seria a base alimentar. Porém, no segundo momento, vai entrar o setor agropecuário destinado para, além da produção alimentar, vai ter também a segunda função de produção de matérias-primas. E essas matérias-primas vão ser chamadas de matérias-primas industriais. Por isso o título, agroindústria, ou seja, uma atividade industrial voltada principalmente para produzir matérias-primas que seriam usadas na atividade industrial. Lembrando que a atividade industrial é aquela atividade destinada a produzir produtos a partir de uma matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal ou de origem animal. Ou melhor, mineral, desculpa. Animal, vegetal e mineral. Tranquilo? Agora, por exemplo, matéria-prima industrial. A indústria têxtil, né? O que é que a indústria têxtil produz?
basicamente ela produz tecidos. Se a indústria têxtil produz tecidos, aonde é que o setor agropecuário entra aí, principalmente o setor agrário? Entra na produção, por exemplo, de algodão. O melhor exemplo que eu posso te dar, não é o único, mas é o mais forte, é na agricultura algodoeira. Tá? Você pega a fibra do algodão para transformar em tecidos, mas o algodão não forneceria só fibra, ele forneceria também a semente. A semente do algodão ela seria usada para ser transformada em óleo, né? Entraria na questão das oleaginosas. Então aí o algodão passaria a ter uma dupla função: produção de tecidos e produção de óleo da semente do algodão. Daí, este ramo agrícola fugiria do setor de exclusivamente produzir alimentos e entraria na produção industrial para outros fins que não seja a produção de alimentos. Este tecido produzido com a fibra do algodão vai ser jogado como matéria-prima para outra atividade industrial. A indústria de confecções é aquela que produz as roupas que nós usamos, né? Para nós termos as roupas, nós precisamos do tecido. Para nós termos os tecidos, nós precisamos do algodão. Então, o setor agrário tem uma parcela fundamental de contribuição nessa situação aí. Coloquei aqui também que este setor entra na questão de fertilizante, né? Por exemplo, para melhorar o próprio solo, parte desse material aí é transformado em fertilizantes para ser usado na própria produção da agroindústria. Coloco aqui também, né, que além da matéria-prima industrial, essa atividade agrária hoje ela vai entrar no setor de produzir matérias-primas para a fonte de energia. Aí nós temos, por exemplo, a soja, nós temos a cana-de-açúcar, por exemplo, o Brasil, a gente lembra que no Brasil, colônia, né, o Nordeste brasileiro ele se firmou como grande atividade agrária na chamada economia canavieira, ou também chamada economia açucareira, onde o nome já está dizendo. Plantava-se cana-de-açúcar para exclusivamente produzir açúcar. Em seguida entrou uma atividade industrial que não seria para produzir açúcar, para a origem alimentar. Entrou a questão da produção de álcool, né? Esse álcool que seria convertido em cachaça, né? A cachaça que se usa basicamente em muitos países do mundo, que vem também do setor agrário. E mais recente, a cana-de-açúcar entrou numa atividade importante de fonte de energia de produzir álcool para misturar com a gasolina. Então daí você tem que a cana-de-açúcar saiu daquela função de produção alimentar e entra também no quadro de fonte de energia. Este álcool pode ser produzido da cana-de-açúcar, melhor dizendo, da soja, pode ser do dendê, pode ser do girassol, pode ser da beterraba, pode ser da mandioca. Tem já muitas fontes agrárias ou agrícolas, de produtos agrários ou produtos agrícolas, que podem ser usados na produção dessas fontes de energia. A pecuária, a criação de gado, que no passado era sacrificar o animal para tirar dele a carne. Antes disso, né, as vacas, no caso, tirariam o leite. O leite seria consumido in natura, mas ele começou a ser industrializado, conforme eu falei para vocês há pouco. O gado, além do leite e da carne, ele passaria a fornecer outras importantes matérias-primas que seriam usadas, inclusive, na indústria de confecções. Nesse caso, não é apenas a indústria têxtil. A indústria têxtil vem basicamente da fibra do algodão. Mas o outro ramo de confecções, por exemplo, roupas fabricadas à base de couro de animais, né? O couro do gado começaria a ser usado para outras finalidades, principalmente da indústria de confecções, sapatos, bolsas, chapéus, jaquetas, tudo isso vem como fonte de matéria-prima
da pecuária bovina. Não é à toa, por exemplo, que hoje o Brasil, que é um grande exportador de carne, mas o Brasil não exporta hoje só carne. Muitos compradores brasileiros, ou melhor, sim, muitos compradores de produto do Brasil já estão preferindo comprar o boi vivo, o boi em pé. A gente lembra até o episódio que há alguns anos atrás, um barco aqui em Barcarena deitou na água, vamos dizer assim, ele afundou com 5.000 cabeças de gado. E desses 5.000 cabeças de gado, só 100 conseguiram salvar. O restante todos morreram afogados nesse barco que naufragou. Por que isso? Porque esse barco ia para ser colocado, o gado que estava no barco seria passado para um navio para ser levado para o norte da África, basicamente seria para o Egito. Então veja bem, eles estão preferindo comprar o boi em pé, o boi vivo, porque eles levam carne, levam couro, levam ossos, levam as fezes do animal, enfim, ele leva uma grande quantidade de matérias-primas, além daquele básico do setor da pecuária que era destinado à produção de alimentos. Tá certo? E aqui eu coloco uma observaçãozinha. Onde é que tudo isso acontece? Como é que hoje, por que o título aqui, agroindústria? Porque todas essas técnicas, todas essas atividades que nós usamos hoje, elas vão sair dos laboratórios dos grandes centros urbanos. Por exemplo, hoje, quanto mais a agricultura e a pecuária se moderniza, ela se mecaniza. E trabalho mecanizado significa o uso de trabalho com máquinas, com ferramentas que necessita de muito pouco do trabalho manual ali naquele momento. Mas entenda, por exemplo, hoje nós temos tratores que já trabalham sem alguém estar dirigindo aquele trator. O produtor não precisa mais contratar o motorista do trator, vamos dizer assim, porque esse trator já é controlado por um computador que é controlado pela informação via satélite. Então o trator trabalha sozinho. Grande parte da produção do plantio da cana-de-açúcar hoje no Brasil é feito à noite. Os tratores que estão trabalhando à noite, eles têm uma iluminação que clareia toda a área que eles estão trabalhando e alguém está controlando eles de longe. Então isso sai dos grandes centros urbanos. É por isso que o título agroindústria está intimamente relacionado. Tá certo? É verdade que o setor agropecuário hoje mundial gera poucos empregos no local exato da produção. Isso é verdade. Mas esse mesmo setor gera centenas de milhares de novos empregos dentro dos centros urbanos, onde esses trabalhadores estão se preparando para criar novas máquinas, novos fertilizantes, seleção genética de sementes, que é o material que eu já vi com vocês que falam no livro, produção de novos fertilizantes, uma rede de transporte que possa escoar esses produtos. Por exemplo, um navio que saiu há algum tempo aqui de Belém, do Ver o Peso, aqui de Belém, do Pará, carregando 25.000 bois vivos para chegar até o norte da África. Tá certo? Então, isto é o setor exatamente agropecuário, completamente acoplado ao setor urbano industrial. Não dá mais para falar de um hoje sem falar do outro. Tranquilo? Espero que tenha ajudado aí. Fica o exercício da página 50 a 53. Abraços e até a próxima.